Imagine o seguinte cenário: as montadoras mais poderosas do mundo decidem, em segredo, impor um limite à própria força. Não por falta de capacidade, nem por escassez de tecnologia, mas por um pacto silencioso, quase conspiratório, feito longe dos olhos do público e fora do alcance da lei. Um acordo verbal que restringiria o poder de suas criações mais icônicas, mesmo sabendo que isso era apenas uma fachada. Essa não é uma teoria da conspiração. Isso realmente aconteceu. E o lugar foi o Japão dos anos 90. Durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, o Japão vivia o auge de sua bolha econômica. O país estava em plena efervescência tecnológica. A indústria automobilística se destacava mundialmente, e os engenheiros japoneses estavam criando carros tão potentes, avançados e rápidos que começaram a rivalizar com supercarros europeus, mas com um preço muito mais acessível. Nissan GT-R, Toyota Supra, Honda NSX, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution, nomes que hoje são lendas, nasceram nesse contexto. Só que essa corrida pelo topo também despertou preocupação. Os carros estavam ficando cada vez mais potentes, cada vez mais velozes, e isso gerava receio, tanto em relação à segurança nas ruas, quanto ao impacto da imagem pública das marcas japonesas. O governo, por sua vez, começou a se mostrar inquieto. O Japão não queria ser visto como um país que incentivava a irresponsabilidade nas estradas. O risco de uma corrida armamentista entre as montadoras, onde cada nova geração de carro precisaria superar a anterior em potência pura, parecia inevitável. Foi então que nasceu o que ficou conhecido como o Acordo de Cavalheiros, ou Gentleman's Agreement, um pacto não oficial, informal, sem documentos assinados, mas seguido religiosamente pelas principais montadoras japonesas. Nele, elas se comprometiam a não anunciar nenhum carro com mais de 280 cavalos de potência. Um limite psicológico, simbólico, mas amplamente respeitado, pelo menos no papel. Na prática, as coisas eram bem diferentes. O Nissan GT-R 34, por exemplo, era oficialmente lançado com 280 cavalos. Mas olha só, testes em dinamômetro revelavam facilmente mais de 320, às vezes até 330 cavalos. O mesmo valia para o Toyota Supra Twin Turbo, que tinha números reais muito acima do que estava declarado. Era como se todas as montadoras tivessem um pacto velado com os próprios consumidores. Dizemos que tem 280, mas você sabe que é bem mais. Esse acordo moldou uma geração de esportivos lendários. Carros que respeitavam o limite no papel, mas que escondiam um monstro debaixo do capô. Isso criou um charme único para os modelos japoneses daquela era. Era quase como descobrir um segredo, uma espécie de conivência entre marca e consumidor. Mas o acordo não foi apenas sobre cavalos de potência. Ele influenciou todo o design, engenharia e estratégia de marketing desses carros. Ao limitar a potência oficialmente, as montadoras passaram a buscar outras formas de desempenho. O foco se voltou para a leveza, equilíbrio de chassi, eficiência aerodinâmica, sistemas inteligentes de tração e suspensão. O GT-R 32, por exemplo, ficou conhecido como Godzilla por sua capacidade de devorar pistas mesmo sem depender apenas da potência bruta. A tecnologia virou a chave da performance. O interessante é que, com esse limite autoimposto, o Japão criou uma filosofia diferente da abordagem americana, que sempre exaltou números absolutos, e até mesmo da europeia, que muitas vezes era mais elitista. Os japoneses mostraram que podiam entregar carros acessíveis, com aparência modesta, mas que escondiam engenharia de ponta e desempenho surpreendente.
E tudo isso foi acontecendo enquanto o mundo, lá fora, começava a prestar atenção. Importadores paralelos, entusiastas de tuning, pilotos amadores e fãs de corridas clandestinas começaram a perceber que os números nos papéis não batiam com a realidade. Surgiu uma espécie de culto underground aos carros japoneses dos anos 90. Não era só a performance, era o mistério, o estilo, o som do motor, a sensação ao volante. Era como dirigir um segredo. Esse fenômeno ficou ainda mais evidente com o sucesso de franquias como Velozes e Furiosos e jogos como Gran Turismo, que levaram esses carros para os holofotes do mundo inteiro. Modelos como o Supra MK4, o GT-R R34, o RX-7 FD e o Evo Sesquio se tornaram verdadeiros ícones pop. Mas com o tempo, as coisas mudaram. A bolha econômica japonesa estourou, o mercado se retraiu, novas regulamentações surgiram e o mundo começou a exigir mais transparência. Em 2004, a Honda foi a primeira a romper publicamente com o Acordo de Cavalheiros ao lançar o Honda Legend, com mais de 280 cavalos declarados. Outras marcas seguiram o mesmo caminho e, gradualmente, o pacto foi sendo abandonado. O fim do acordo, porém, não apagou seu legado. Ele deixou marcas profundas na cultura automotiva. Aquela geração de esportivos japoneses continua sendo reverenciada como uma era de ouro, não só pela performance, mas por tudo o que simbolizou: engenharia engenhosa, respeito às regras não ditas e a capacidade de criar lendas, mesmo sob restrições autoimpostas. Hoje vivemos em um mundo onde carros comuns têm 300, 400 cavalos, mas a essência daqueles 280 cavalos mentirosos continua insuperável, porque o verdadeiro poder, naquela época, não estava nos números do catálogo, estava na experiência, e isso nenhum acordo poderia limitar. Mesmo com todas as limitações impostas pelo acordo, a busca por excelência não diminuiu. Na verdade, ela se intensificou. As engenharias foram desafiadas a atingir níveis de desempenho cada vez maiores, sem ultrapassar o teto oficial. Isso gerou uma verdadeira corrida por inovação, mas de forma silenciosa, quase clandestina. As montadoras começaram a encontrar brechas. O limite era para a potência anunciada, não necessariamente a real. Isso significava que, sob o capô, os carros estavam longe de serem domesticados. O que estava estampado nos catálogos era apenas um número simbólico, enquanto na prática, as máquinas entregavam muito mais do que prometiam. E todos sabiam disso, inclusive os consumidores, que aprenderam a ler nas entrelinhas. Com o tempo, esse comportamento se tornou quase um código não falado entre fabricantes e entusiastas. Era como se o próprio consumidor fizesse parte do acordo. Sabia que estava comprando algo muito mais poderoso do que o informado, mas aceitava o jogo, como quem aprecia um segredo compartilhado entre poucos. Isso criou uma relação de cumplicidade entre público e indústria. Mas o cenário mudou. Com o fim da bonança econômica, os custos aumentaram, as regulamentações ficaram mais severas e a demanda por desempenho começou a dividir espaço com preocupações ambientais e econômicas. O mundo pedia eficiência, não apenas potência. O próprio conceito de esportividade começou a ser repensado. Em vez de motores maiores e mais fortes, as marcas passaram a investir em tecnologias que equilibrassem desempenho e sustentabilidade. Turboalimentação mais inteligente, materiais leves, eletrônica avançada. A performance não desapareceu, ela evoluiu. Ao mesmo tempo, o fim do acordo abriu espaço para uma nova era,
onde os limites não eram mais impostos por consenso, mas por legislação e expectativa do mercado. A liberdade de anunciar a potência real dos veículos era tentadora demais para ser ignorada. E assim, pouco a pouco, o antigo pacto foi sendo esquecido. O que antes era um símbolo de moderação virou uma lembrança de tempos mais simples e, para muitos, mais empolgantes. Ainda assim, o legado do pacto permaneceu. Ele moldou uma geração inteira de engenheiros, consumidores e apaixonados por velocidade. Mostrou que o poder nem sempre precisa ser escancarado. Às vezes, o mistério é o que torna algo realmente especial. Esse capítulo da história automotiva também revelou algo mais profundo que, mesmo em um ambiente de competição acirrada, é possível haver um entendimento mútuo pelo bem coletivo, que rivalidade não precisa ser sinônimo de destruição, e que limites autoimpostos, quando respeitados, podem criar um equilíbrio inesperado entre progresso e responsabilidade. A influência do acordo ultrapassou fronteiras. Em outras partes do mundo, fabricantes passaram a olhar para o que foi feito ali como um exemplo de como preservar reputação, manter a competitividade e, ao mesmo tempo, evitar excessos perigosos. E mesmo onde não houve pactos formais, a ideia de que nem tudo precisa ser levado ao extremo ganhou força. Hoje vivemos em uma realidade onde os carros são medidos por muito mais do que apenas números de potência. Conectividade, conforto, sustentabilidade e inteligência artificial se tornaram métricas tão importantes quanto a velocidade máxima ou a aceleração. A performance se transformou em algo mais sofisticado, mais holístico. Ainda assim, há um saudosismo inevitável. Uma nostalgia por aquela era em que o limite de 280 cavalos era mais psicológico do que técnico, em que as marcas duelavam silenciosamente nos bastidores e o público participava desse teatro com um sorriso cúmplice. Era como uma dança onde todos sabiam os passos, mas ninguém falava sobre a coreografia. No fim das contas, o chamado Acordo de Cavalheiros talvez não tenha sido apenas sobre carros. Talvez tenha sido sobre uma filosofia. Uma tentativa de preservar a paixão sem ultrapassar a linha do perigo. Uma demonstração de que até mesmo em um dos mercados mais competitivos do mundo, há espaço para autocontrole, respeito mútuo e, principalmente, visão de longo prazo. E mesmo que o acordo tenha chegado ao fim, seu espírito continua ecoando. Porque em um mundo movido por números, ruído e ostentação, às vezes é no silêncio dos bastidores que nascem as verdadeiras revoluções.